Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, beats vão pulsar um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Estamos hoje com mais um episódio do Quero Te Ouvir. Hoje eu tô com a Liana, nossa cineasta, que tem vários documentários feitos aqui na cidade. Uma pessoa que eu tenho muita admiração. É uma das pessoas que me inspira a continuar com o meu sonho, que é possível. Então vamos falar um pouquinho sobre você, Lili. Quem é Lili? Vamos lá, Lili. Oi, pessoal. Eu sou uma pessoa que gosta mais de ficar por trás das câmeras do que na frente, então eu tô um pouquinho com vergonha, mas vamos lá. Da onde vem Lili? Lili nasceu em São Paulo num dia e no outro já tava de volta em Juquitiba, então é de... Só foi pra nascer. Só fui pra nascer, voltei pra cá. Lili morou a vida inteira em Juquitiba, gosta muito daqui, é apaixonada por esse lugar. Gosta muito das pessoas daqui, vê muito potencial aqui, a família, a maioria da família tá aqui e são muitas coisas, são muitas camadas. Lili, por onde começou esse gosto, a ideia de começar a fazer os documentários? Já trabalhava na área antes? Já. Eu vou começar a história pelo começo, né? Lá de trás. Lá de trás, eu vou puxar. puxar no fundo do baú, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, não sou uma pessoa que tem uma condição, que tinha uma condição financeira boa, né? Na infância e tudo mais, então eu estudei minha vida inteira em escola pública. E eu também fui uma criança sempre muito doente. Lá atrás, depois a gente pode até falar sobre isso, mas vamos falar sobre a parte bonita de como que o audiovisual entrou na minha vida, de como que a sétima arte entrou na minha vida. E aí, Cíntia, quando eu lembro disso, eu sempre ia muito para São Paulo para fazer consultas médicas. Em uma dessas vezes que nós fomos, eu e minha mãe, eu fiz um exame de vista, assim, lá, que eu precisava fazer para ver uma coisa lá no fundo do olho, para ter certeza que não tinha nada de errado com relação à doença que eu tive. E aí a gente não tinha condições, a gente teve que esperar o carro do ambulatório, que já pegou, sabe, né? Sabe que é sair daqui 4 horas da manhã, muitas das vezes no frio, é complicado. E esperar eles passar de volta para buscar. Já aconteceu, inclusive, comigo de eu ir ser liberada do médico 9 horas da manhã e o carro passar 3 horas da tarde. Era bem isso. É complicado. E aí a gente pegou, esperou eles, né? Porque a gente nem sabia exatamente onde a gente estava. Acho que era próximo ao bairro da Liberdade, né? Hoje, assim, já tenho um pouquinho mais de noção de onde era. Mas na época eu tinha 13 anos, eu não sabia direito. E aí, quando eu tava no carro do ambulatório, vindo embora pra casa, nessa época ainda não era proibido os outdoors em São Paulo. Foi em 2002, foi dia 22 de 2002, eu sei a data. Eu vi um outdoor bem grande de um filme que eu não conhecia a história, que eu não sabia quem era, porque o acesso não era fácil, porque a gente não tinha internet tão desenvolvida naquela época, mas também porque eu não tinha acesso por ser de Juquitiba, por não ter acesso a tantas coisas, a revistas, então tudo que a gente tinha era muito da TV aberta ou do rádio, né? Então eu vi um outdoor muito grande que era do Harry Potter e a Câmara Secreta, eu vou falar até o filme,
E quando eu vi aquele outdoor... Bruxinhos de plantão. Sim, né? Quem gosta, sabe? Hoje em dia eu tenho já minhas questões com Harry Potter, né? Por causa dos posicionamentos da autora, que eu não curto aquele tipo de posicionamento. Mas ali, em 2002... Foi o que te encantou. Foi o que me encantou. E foi ver aquele pôster gigantesco, assim... Eu olhei para aquele pôster e falei assim, nossa, cinema, né? Tava em breve nos cinemas, dia tal eu nos cinemas. E eu olhei aquele pôster e eu fiquei assim, eu falei assim, eu quero fazer cinema. Eu quero fazer cinema, é isso que eu gosto. E aquilo foi um momento mágico na minha vida. Se descobriu ali. Exatamente. De uma forma assim, muito simples, né? Eu acho que o simples também encanta a gente. Eu acho que tudo que tem a simplicidade, ele é mais verdadeiro, ele é mais gostoso. Eu acho A simplicidade de fazer as coisas com o coração, acho que quanto mais simples, mais o seu coração você coloca. Exatamente. E aí eu fiquei com essa ideia fixa, tal, na cabeça e que eu queria fazer. E aí aí primeiro também fui correr atrás do que era Harry Potter. Não sabia o que era aquilo. Me encantei pela história, virei fã e tudo mais. Até então eu não tinha tido acesso ao cinema, porque eu nunca tinha ido ao cinema na minha vida. Porque a gente pensa que cinema é uma coisa acessível, mas não é. Não era lá atrás em 2002 e não é em 2025. Infelizmente, não teve essa evolução. Exatamente. Uma, porque a gente fala muito de questão assim, porque não tem cinema em Juquitiba. Também tem essa questão porque não tem aqui. Mas antes você tinha que ir naquela época até o Taboão para ter o cinema mais próximo. Hoje tem Itapecerica da Serra, não temos aqui. E outra, é caro. Se a gente parar pra pensar, pessoal, é uma coisa muito cara. R$30 Exatamente. o ingresso. Aí vai um casal, já são R$60. Fora a alimentação. Aí tem o transporte. Aí fica muito caro. Então foi a primeira vez que eu fui no cinema e eu tinha mais certeza. E aí eu já consumia muitos filmes, né, desde antes disso. E isso só alimentou mais a vontade. E quando chegava na escola, é engraçado, né? A gente, por vir de uma cidade que está perto de São Paulo, mas que é uma cidade muito humilde, né? Assim, no sentido de carente, de carência mesmo. E assim, o poder público aqui também não incentiva, que nem eu lembro na minha época de escola, que nas escolas tinha as excursões para o cinema. Aqui você não vê as escolas levando os alunos para o cinema, mostrando essa arte, essa cultura diferente. Exatamente. Tanto que nessa época, quando eu falava, que as pessoas falavam, qual é a profissão que você quer ter? Eu falava, né, que eu queria ser cineasta. E as pessoas ficavam assim, tiravam sarro, né? Então, e aí, conforme os anos foram passando e eu fui chegando naquela época de terminar a escola, eu não tinha condições de fazer faculdade. Então eu teria que fazer, eu passei pelo ProUni, que na minha época não tinha SISU nem nada, era só o ProUni, ele estava começando, bem no comecinho. E aí eu tive que fazer, eu entendi a realidade, o contexto social que eu estava, e aí eu acabei optando por fazer, eu arrumei um trabalho na época, né? E eu acabei optando por me formar em outra coisa, porque eu fiquei com medo, porque a gente fica com medo quando você é de uma realidade diferente, com questões de incentivo. É tipo assim, primeiro eu faço o que eu consigo, para depois eu fazer o que eu quero. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando eu tava com a situação um pouquinho melhor, eu comecei a fazer alguns cursos de cinema. E nesses cursos eu fiz bastante estudos também de direções que eu gostava, que eu queria entender o olhar de linguagem, para eu um dia poder desenvolver o meu e fazer tudo isso, essa questão da narrativa, a forma de contar essas histórias. E aí, menina, foi tão bom, porque quando eu comecei a pagar meu primeiro curso, eu lembro que eu não tinha dinheiro nem pra comer, porque meu dinheiro dá pra pagar só o curso. E infelizmente é a realidade de muitos. De muitos. E aí eu fui pra São Paulo, ia aos finais de semana, fazia as aulas e tudo mais. Aí, a partir disso, conheci pessoas, né, num curso que aí foi um curso mais completo que eu fiz, eu conheci pessoas. E depois eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu trabalhei muito com muita produção audiovisual, depois me arrisquei em outras vertentes dentro do audiovisual. É importante te dizer que não é o glamuroso, gente, não é o audiovisual da O2, né, que não é da Sony, não é da HBO, que hoje a gente tem
tem algumas, digamos, cotas assim para produções brasileiras e independentes. E que também ainda o acesso é muito difícil e limitado. Mas, é mais pra elite. Exatamente. Eu fazia o que a gente chama de cine guerrilha, né? E aprendi muito com isso, porque você faz às vezes coisas que são muito boas e coisas que não são tão boas assim, até num nível técnico. Eu tenho humildade para dizer isso porque eu acho que a gente vai numa crescente, né? Hoje a gente vê... Eu não vou pegar o Walter Salles porque eu acho que ele já é uma pessoa que veio da elite, então tem essa questão, né, que o cinema é uma arte cara. Por isso que a gente que vem de uma outra situação... Também demanda muito tempo, porque uma produção assim, você não faz em um mês. Não faz em um mês, a gente não tem dinheiro, o dinheiro sempre vai muito para quem já tem grana, né? Não só no cinema, mas na vida, infelizmente, essa questão da desigualdade social... É presente, é viva, mascarada, mas tá aí. Exatamente. Então, quando eu vejo, por exemplo, se a gente pegar o Kleber Mendonça, né, que faz umas produções legais aqui, que é um cineasta brasileiro, ele foi numa crescente em sua carreira e a gente tem que se olhar com carinho para entender que a gente tem os momentos em que a gente está e às vezes a gente vai alcançar uma coisa e depois a gente pode ir numa crescente. Mas como a gente vem de uma questão de desigualdade social e de acessos, e também de lances da vida, às vezes você sobe, você desce um pouquinho, você sobe, você desce um pouquinho. Às vezes você tem que dar 2 passinhos pra trás pra dar um grandão pra Perfeito, frente. é exatamente isso. E isso é a vida. E faz não parte. tudo. E a gente não pode desistir. Teve momentos que eu falei assim, não, eu vou continuar só com as outras coisas que eu faço pra sobreviver e não vou mais trabalhar com cinema. Mas eu amo isso, então... É difícil também difícil. largar aquilo que você ama. Não, e eu não quero, sabe? Porque a gente não pode deixar a desesperança tomar conta do nosso coração, né? Por mais que a gente tenha aqueles dias de baixo, às vezes, né? Eu já conversei com você sobre isso. Você, poxa, eu não tô... São muitas conversas. não tô... Uma terapeuta da outra. Exatamente. Porque tem dias que a gente pega e se desanima, mas a gente tem que levantar e sacudir a poeira. E eu acredito muito nisso, sabe? Então, eu já fiz ficção, que o que eu amo de paixão é ficção. Eu venho me descobrindo ultimamente com essa questão do documentário, porque eu vejo que o documentário ele vai enriquecer o meu olhar para quando eu voltar a fazer ficção, eu faça algo que seja muito interessante, que eu traga a minha verdade dentro daquela história, sabe? O meu olhar e que as pessoas se reconheçam. E assim, é difícil a gente fazer sem colocar o nosso coração. Não tem como. É a marca, é a nossa marca, a gente tem que deixar. A gente não passa a verdade e as pessoas precisam sentir verdade. E não só a verdade, mas como também a gente quando trabalha com isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Que é de que maneira você está passando a informação. Exatamente. Porque tem muita gente que passa informação para as pessoas de maneira distorcida. Exatamente. Ainda mais numa cidade como Juquitiba, onde o acesso à informação é praticamente negado. Então, assim, a maior parte da população não tem nem estudo. Não tem. Então, como que você leva a informação para essa pessoa? Não adianta você escrever, você tem que botar a sua cara, você tem que botar a sua voz. Olha, é dessa maneira que tem que ser feita, assim, assado, entendeu? É o famoso colocar a cara no sol, né? Com certeza. E Porque não é fácil colocar o carão. Não é, porque a gente apanha bastante, né? Faz parte do processo. Faz parte, mas eu acho que ultimamente eu tenho visto muito que é importante a gente estar. Igual eu ouvi de uma figura aí da cidade que falou assim: ah, mas o seu filme não vai estar na Netflix? O seu filme não vai estar... você não vai ganhar um Oscar? Gente, é lógico que todo mundo almeja reconhecimento e a gente também luta por isso. A gente luta por isso todos os dias. É lógico que a gente quer isso também. Eu quero que um dia uma pessoa que começou no cine guerrilha, no cinema independente, ela também chegue lá, né? Porque pessoas com acesso chegam lá. E eu fico feliz pelo Brasil ter chegado lá esse ano. Só que eu quero que isso se democratize de uma certa forma e que outras pessoas consigam chegar lá também. Só que é diferente, né? A gente precisa ir por diversas frentes. E o fato de um filme não ganhar um Oscar, ou dele não ser na HBO, na Netflix... Ou na Netflix não desmerece o seu trabalho. trabalho. Nem um pouco. Essa é uma visão muito rasa
das coisas, né? E ignorante também. Exatamente, perfeitamente. É ignorante, porque assim, então quer dizer que nós não podemos colocar no nosso olhar. Então quer dizer que tem que vir um cara ou uma mulher elitizados e colocarem e dizerem sobre nós. Não, quem tem que falar sobre nós somos nós. Né? Eu não posso me manifestar nesse momento, senão eu vou responder processo. Eu não tô com dinheiro suficiente para pagar o advogado. Mas é umas coisas assim que a gente escuta, que a gente não pode falar assim, dar a cara para não responder. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou ter advogado o suficiente para pagar o advogado para eu poder falar melhor sobre isso. Né? Esperamos, eu quero também ter essa oportunidade. Tem muita coisa aqui, ó, guardada, instalada. Porque assim, começar é difícil. E muitas das vezes, se você não tem apoio, como eu tive da Preta, como eu tive de você, da Sol também, que me ajudou muito, a Liz, a Flávia, eu tenho aprendido muito com as meninas. E eu sou muito grata a Deus, eu falo que eu sou muito abençoada, que por mais a porrada que eu tomo, eu tenho vocês que estão sempre ali. Não, vamos lá, você não vai desistir. E assim, uma coisa que eu admiro em você, Lili, é a humildade que você tem de compartilhar o seu conhecimento, porque você me ajudou muito, você deu muitas dicas de áudio, de visual, sabe? Você poderia ter feito como outras pessoas, não dado nem atenção, e você teve essa humildade de compartilhar o seu conhecimento comigo. Eu fico feliz, sabe por quê? Eu acho que conhecimento a gente tem que compartilhar. A gente tá aqui com um único objetivo, assim, nessa vida, né? Não que esse seja o único, mas se a gente conhece algo, por que a gente não compartilha? Eu quero mais que outras pessoas cheguem tão longe. Igual essa pessoa que falou da Netflix, né? Beleza, se um dia eu não chegar na Netflix, que outras pessoas possam chegar. Que pelo menos eu sirva para abrir o caminho para outras pessoas chegarem até lá. Eu acho que é isso. A gente vai com um facão, né, abrindo esse caminho, porque é difícil. E aí que isso possa fazer uma facilidade para que venham outras pessoas e tragam. Gente, ninguém desmerece ninguém, né? O que eu faço não desmerece o que o outro faz. Exatamente. E até porque assim, você pode fazer a mesma coisa, mas da sua maneira vai ser de um jeito, exatamente, a minha de outro, e tá tudo certo. E tá tudo certo. E a gente vai para um intervalo rapidinho, que agora nós é chique. Opa! Chique no último. Já voltamos. E aí, voltando... Então, eu jogava vôlei. Você tinha uma vida totalmente ativa. Sim, independente de ter a deficiência ou não, né? Porque eu conseguia fazer a minha adaptação a qualquer atividade que eu queria fazer, enfim, né? Então, natação, enfim, outras coisas também. E aí, o que acontece? Mas, mesmo assim, eu tenho uma dificuldade de locomoção. E a acessibilidade é importante. A gente falou, a rampa, ela tem que ter a rampa, mas eu preciso também que tenha um corrimão. E não só de um lado da escada, dos dois lados da escada. Porque vai ter um lado que sobe e um lado que desce. Não só isso, também tem a questão do tamanho do degrau. Tamanho do degrau, colocar aquela faixa para não ficar escorregadio, dependendo que é muito constrangedor você querer entrar numa loja e não conseguir. Não consegui, exatamente, não consegui. Ou ter um piso que as pessoas falam, mas isso é frescura. Não é, gente. Não é. Um piso escorregadio em um dia chuvoso, isso faz toda a diferença, sabe? Pra mim, eu vejo hoje em dia essa questão, você tem que brigar pra usar, quando eu vou pra São Paulo, uma escada rolante ou até mesmo um elevador com pessoas que não têm nenhuma dificuldade de locomoção e elas querem estar ali usando um espaço que elas podem, desde que elas deem prioridade para quem realmente precisa mais do que elas naquele momento. E, Cíntia, é tanto assim, sabe, a rua da minha casa foi asfaltada no ano passado, mas durante os meus 35 anos, aconteceu uma coisa assim, da prefeitura ir e jogar aquelas pedrinhas soltas, que são escorregadias. Isso era ruim para mim e ruim para também pessoas idosas, crianças, porque a gente, e até tem pessoas adultas, adolescentes, você cai, gente. Eu tiro pela minha avó. Quando a minha avó teve o AVC, ela perdeu uma boa parte do movimento Sim. do lado esquerdo. Foi quando eu comecei a ver, eu não tenho vergonha em falar nisso, quando eu comecei a ver o quanto é importante ter acessibilidade. O quanto era difícil locomover minha avó, porque minha avó fez todo esse processo, assim,
ficou na cadeira de rodas, depois fazendo muita fisioterapia, ela voltou a andar. E ela anda com muita dificuldade, então tem muito lugar que não dá pra minha avó entrar. Sim. Por quê? Porque ou a rampa é muito inclinada e o pé ele não consegue mais subir para andar direito, ou o degrau é muito alto, por conta da restrição do movimento da perna, ela não consegue levantar a perna direito para subir o degrau. Eu comecei a ver o quanto. E aí são pouquíssimos lugares que realmente dá, dentro do certo, do correto, dá para atender um PCD. Exatamente, porque assim, o que as pessoas fazem geralmente? Um puxadinho, a lei me obriga a ter acessibilidade. Ora, se você vai investir em acessibilidade, faça de forma correta, faça uma acessibilidade verdadeira, não faça só para você dizer construir a rampa. Você não tá fazendo coisas pra... Eu nem vou falar pra cachorro, porque a gente tem que respeitar os animais também, mas você tem que respeitar o ser humano, gente. No geral, respeitar tudo, né? Tudo, né? Os seres vivos no geral. Então, assim, faz uma rampa que seja uma rampa verdadeira, que e muita sirva gente de aqui acesso. só faz assim nas coxas, porque ou eu faço a rampa ou a prefeitura vai lá e me multa. Aí faz uma rampa de qualquer jeito. E eu acho que a prefeitura deveria fazer uma fiscalização. Isso daqui não está correto, vai ter que fazer de novo, senão vai levar uma multa sobre isso. Porque infelizmente a gente precisa fazer um trabalho também de educação. E algumas pessoas só entendem quando isso as afeta, seja financeiramente ou emocionalmente, né? No caso, quando tem uma pessoa da família, então a gente entende isso, porque a gente é ser humano, e assim, ao mesmo tempo mas a gente precisa, né, questionar. Ao mesmo tempo, isso também gera uma revolta, porque assim, todos nós pagamos IPTU. Exatamente. O IPTU, ele serve também para manutenção das ruas. No caso, a calçada é do proprietário do imóvel. Então, cabe à prefeitura fiscalizar a calçada, ver se está dentro do padrão. Porque tem calçadas que são horríveis. Que pra mim, que não tenho nenhuma restrição, já é difícil para andar. Imagina pra você, Lili. Exatamente. E um cadeirante que nem tem a Rosa, também que é cadeirante, cara, ela passa cada sufoco aqui nessa cidade. Tem que andar na rua. Muitas das vezes, dependendo do lugar que ela vai, já aconteceu de pessoas ter que pegar a cadeira, levantar e colocar pra dentro, pra ela poder entrar dentro do estabelecimento. Isso é ridículo, isso é vergonhoso. É vergonhoso e é uma questão que você tá fazendo a pessoa se sentir humilhada. E isso, sabe, gente, torna as pessoas com deficiência mais reclusas. Então, isso acaba também vindo a depressão junto. Exatamente, porque você acaba duvidando de você mesmo. Então, o que acontece? Tudo tá ligado. Parece que é um sistema que é feito para excluir as pessoas com deficiência. E assim, as pessoas com deficiência, elas já são excluídas historicamente de diversas formas. Os jeitos que foram conquistados com muita luta e eles ainda são poucos. E aí o pessoal fala, mas tem que mudar porque tem essa questão do vitimismo. Gente, não existe nada mais covarde do que chamar a pessoa de vitimista. Eu nunca vi você se vitimizar por conta da sua condição. Não me vitimizo, mas eu sempre vou lutar. E eu não admito que alguém chegue pra mim e fale que eu tô me vitimizando, porque isso é um absurdo. É uma forma, muito covarde, é covarde. E quando a gente vê essas situações, sabe? Então, assim, a gente quer ser uma cidade modelo, quer ser uma cidade turística. Então, arrume as calçadas, exatamente. Você os quer comércios. Ver a instância turística? Arruma a sua calçada. Os comércios porque precisam muita ter gente acesso. também não vem pra cá, por quê? Principalmente, eu quero comprar um sítio aqui. Mas fulano, eu tenho um parente que usa cadeira de rodas. A cidade não vai conseguir atender ele, então eu já não me interessa em comprar o imóvel nesse lugar. Exatamente. Acessibilidade são de tantas formas e todo mundo precisa lembrar, gente, que todo mundo é um potencial pessoa que pode se tornar deficiente físico. Às vezes você torna assim, um acidente. Exatamente. De repente você um acidente, um AVC, qualquer coisa, uma queda. Uma coisa muito simples pode te tornar uma pessoa com deficiência. Você pode ter uma deficiência que não seja visível, que não seja visível aos olhos, mas que te afeta, alguma coluna que você precisa de um lugar para sentar. Então a gente fala tanto de empatia, as pessoas vão na igreja, pratiquem a empatia quando vocês saem da igreja. Pratica na rua, com o seu vizinho, no seu trabalho. Sim, porque se aquela pessoa precisa sentar, quando eu tô de pé parada, a minha deficiência ela não é visual. Então é difícil às vezes conseguir um lugar no ônibus para sentar.
E às vezes quando eu sento num lugar reservado, eu sou muito questionada com relação a isso. E a abordagem não é uma abordagem legal, é uma abordagem cheia de ignorância, Quando cheia de você já não desrespeito. ouviu, "Ô, levanta aí, ó, que tem uma senhora precisando sentar." Exatamente. Então a gente pode perguntar e a gente deve, mas aí chega assim, tudo bem, você tem algum problema, assim, pode falar, é problema, é no correto não é um problema, mas se é o seu jeito de falar, tudo bem, a gente não vai dificultar aqui a nossa comunicação, a gente só vai falar sem violência, falar, tudo bem, você tem alguma necessidade de estar sentado aí? Não, eu tô te perguntando isso, não é por nada não, é porque tem essa pessoa aqui. Ah, você tem? Tranquilo, beleza, obrigado, tudo bem, tal. Já era, Pergunta já pro foi. outro, entendeu? É assim, é simples. As soluções são coisas simples. Às vezes a gente cobra o poder público porque eles têm obrigações, mas a gente também A tem. lei também te obriga a isso. Exatamente, porque é isso, a convivência. Porque pra gente chegar no ideal essas coisas. Então é muito complicado. Até os comércios, sabe? Se a gente fosse pensar, hoje em dia você tem cursos de Libras que são gratuitos. Ter um funcionário que entenda e que saiba Libras é legal, que invista esse tempo desse aprendizado. Vocês que têm comércio, sabe? Em saber isso. Ah, mas raramente entra alguém aqui. Mas quando entrar, é ótimo você ser bem recebido, você ser acolhido. Você saber, olha, dá pra mim lá, que lá eu vou ter um bom atendimento. Exatamente. Inclusão social é básico, é o nosso dever básico. A gente fazer a pessoa também se sentir querida naquele ambiente, não que não é pra ela. Porque a gente cobra um vitimismo, mas a pessoa passou a vida inteira dela sendo massacrada e excluída. Quando você coloca ela ali, você quer que ela acenda de uma forma, não. A gente tá trabalhando com desconstrução de muitas coisas. O meu dia a dia é uma desconstrução, né? Eu costumo falar o seguinte, Cíntia, que assim, né, se eu tivesse medo, eu nem saía de casa. Porque sair de casa, pra mim, já é uma revolução, sabe? Quando alguém fala assim, você é militante, eu falo assim, militante, militar, eu milito todos os dias quando eu pego um transporte público, que eu tenho dificuldade para subir uma escada, quando eu vou no metrô e eu tenho que brigar pelo direito de usar o elevador. O assento. Exatamente, o assento, em repartições que a gente vai, que o pessoal, sabe, fica ali fingindo que você não tá ali, te invisibilizando, uma fila que você pega preferencial e as pessoas já ficam te olhando torto. Então, assim... Não é ser militante, é ser ser humano. É ser ser humano. Então, assim, é isso que é ser... Quer meu crachá? Tá aqui o meu crachá, então... Sabe? São coisas muito sutis. Eu falo que a gente... fazem grande diferença. Fazem grande diferença. E a gente tem que pegar e diminuir essas microviolências. Porque são as microviolências que deixam as pessoas sem vontade de sair de casa, a se recusarem a participar desse mundo, porque o mundo é feito para nos excluir de diversas formas. Só que assim, essa pessoa aqui, por mais que esteja batida, ela vai pegar e vai vir, que é meu amor. Você resumiu bem, né? Porque a gente também não pode trabalhar com nomes, mas não. Assim, foi difícil. Hoje, pra gente rir, tem todo um bastidor lá atrás. Tem todo um bastidor. E tem aquelas pessoas que te excluíam antes e hoje já vêm de uma forma diferente. Te tratam de uma forma diferente porque viu que você já alcançou alguma coisa. E eu acho isso horrível. É uma coisa horrível, porque a gente tem que tratar todo mundo com dignidade e respeito, independente de da sua condição, ou se você conseguiu um reconhecimento a mais aqui ou ali, sabe? Isso é podre, vamos falar a verdade. Dói, machuca, muitas das vezes. Muitas. Lili, um sonho. Um sonho? Cíntia, a gente tá falando aqui dessas questões de acessibilidade e é uma coisa que eu sempre converso com as pessoas que eu gosto. Destruir a invisibilidade, porque por mais que toda vez eu tente chegar em alguma coisa, seja no meu sonho de audiovisual ou de outros sonhos que eu tenho, sempre tem uma questão de invisibilidade. As pessoas, elas gostam de invisibilizar quem faz parte de alguma vertente, de algum grupo que foi historicamente minorizado. Então eu não quero ser mais invisível. O meu maior sonho hoje em dia é destruir a invisibilidade.
seja no cinema ou seja em qualquer outra coisa que eu faça. Sua maior conquista até hoje? A minha maior conquista até hoje é me recuperar da depressão que eu tive em 2021, onde eu não tinha mais vontade de viver. Foi um momento bem crítico da minha vida, o ano de 2021, 2022 e 2023. Mas, gente, não dá pra falar pra Lili sem se emocionar. Porque ali, sabe, foi quando eu queria desistir de tudo mesmo. E teve momentos em que eu fui pra essa caminhada e eu falei assim, não vamos mais. Mas ainda é uma luta diária, todos os dias, nesses últimos anos. E quando eu fui gravar esse documentário dos BZ2 no ano passado, eu achei que eu não ia conseguir, porque aconteceram muitas coisas ruins, sabe? E eu pensei assim, falei assim, poxa, eu não vou conseguir mais. Eu não vou conseguir, eu preciso de outras pessoas junto comigo. E aí teve até uma questão assim, meio que espiritual, sabe? De entender que a gente não está sozinho, independente de você acreditar em alguma coisa ou não, sabe? A gente não tá sozinho, que a gente tá com a gente mesmo que não tenha ninguém, você tá com você mesmo. E aí quando eu vi ali no 9 de agosto de 2024 a sala de cinema cheia num dia chuvoso para fazer o documentário, para assistirem o documentário que eu fiz, aquilo foi, pra mim, assim, foi o divisor de águas da minha vida, sabe? É como se a criança que viu o pôster do Harry Potter realizasse o sonho. Assim, aquela menininha conseguiu. E eu não precisei. Encheu a sala. Exatamente. E eu não precisei ir pro Oscar, pra Netflix. Ali já foi o seu Oscar. Ali já foi o meu Oscar. Então, né, o que é juízo de valor pra um, o que é juízo de valor pra outro. Gente, desculpa. Pra mim, o que importa é isso, sabe? Foi aquela sala foi tá lá na frente, vendo as pessoas olhando e assistindo o filme e prestando atenção nele. Eu falei, uou, eu consegui, a criança tá feliz. Ela conseguiu, ela trouxe o que eu queria. Lili, quem é a Lili? Esquece a cineasta, esquece a filha, esquece. Quem é a Lili? A Lili é uma pessoa que gosta de gente, Cíntia. Eu gosto de gente, embora por essa questão ainda desse cuidado com... Porque parece que a depressão, ela ronda a gente, né? Ela fica difícil. Ela sombra. Ela tem os picos, né? Ela sombra. Mas eu gosto de gente e eu gosto de falar sobre gente. Sabe o que eu gosto, Cíntia? A Lili, ela gosta de ir na rua assim, sozinha, parar num lugar pra tomar um café. Eu não gosto de café, eu falo café, mas eu tomo chá. Gosto de pegar o chazinho dela ali, ó, e ficar observando as coisas, pra mim, as coisas bonitas da vida. As coisas bonitas da vida não é tipo, não, é ver você ali com seu filho, conversando com ele e tal. Ali ela gosta das coisinhas assim, gosta de observar o barulhinho do vento, as coisas assim, da chuva, aquela coisinha mais simplinha ali. Ela gosta de ficar pensando sobre aquilo e tal. Essa é a Lili. A Lili gosta de se imaginar em várias situações, assim, legais. Essa é a Lili. Lili, uma mensagem que você deixa pro pessoal? Acho que a mensagem que eu deixo é: não se respeitem. Não se respeitem. Respeitem nós, pessoas com deficiência. Respeitem nós, pessoas que não têm uma condição de vida tão assim, privilegiada, exatamente. Não se respeitem pessoas que às vezes não tenham uma oratória tão bom quanto a sua. Respeitem o saber notório, que é a pessoa que talvez não tenha feito uma faculdade, mas ela tem um conhecimento muito grande naquilo que ela faz. Não se respeitem, porque não adianta nada eu vir aqui lançar um discurso uau pra Cíntia, pra vocês, e depois eu sair daqui e tratar os outros igual lixo. Isso não é nada, isso só fala que eu sou uma pessoa hipócrita e que não mereço respeito. E muito pelo contrário, acho que a gente tem que trabalhar isso. E tenha consciência sobre o que realmente é vitória na vida, né? Vitória na vida não é só você ostentar algo que é muito gostoso, né? A gente receber as coisas, a gente quer isso, a gente luta por isso, a gente falou. É bom, mas não é só isso, né? Tem outras vitórias que às vezes a gente nem compartilha.
É São as isso. vitórias internas. É. Nossa, ele quer só você com você mesmo. Exatamente. Ele, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história comigo e com o pessoal que assiste a gente. Obrigada, eu desejo assim tudo de melhor. O que eu falei não é mentira. Eu realmente eu admiro muito o seu trabalho e você é uma inspiração pra mim também. Você é incrível, cara. Obrigada pelo carinho, pelo respeito e por tudo, por dar força também, que você tem me dado força também pra seguir aí na jornada. Obrigada, meu amor. Deus abençoe você sempre. E, gente, eu só tô sensível. Gente, muito obrigada por assistir a gente. Curtam, compartilhem. E logo, logo tem mais novidades aí chegando. Tchau, tchau. Até a próxima.